Eu queria convidar você a refletir nessa noite sobre algo que Deus colocou em meu coração. Paciência, o segredo dos vencedores. Nesse tempo que nós estamos vivendo, nós precisamos exercitar a paciência. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 13, para lermos os versos de 1 a 15. Nós vamos também colocar em nossa tela e você vai poder acompanhar comigo a leitura. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel. 2.000 ficaram com ele em Micmas e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para as suas tendas. Jonatas atacou os destacamentos dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou tocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disto. E todo Israel ouviu a notícia de que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, e atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou: tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel: o que você fez? Saul respondeu: quando eu vi que os soldados estavam dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei: agora os filisteus vão me atacar em Gilgal, e eu não busquei ao Senhor, por isso eu me senti obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel: você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora, seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim, e Saul contou os soldados que estavam com ele, eram cerca de 600 soldados, não é? Meus amados irmãos, essa história é uma história que vale a pena a gente refletir e nos traz um grande ensinamento, um precioso ensinamento sobre a importância da paciência. Naquele tempo, a Bíblia relata que os filisteus, eles dominavam toda a região aonde habitava o povo de Israel. E Saul, aos olhos dos israelitas, e seu filho Jonatas, eram provavelmente a esperança de um rei que poderia libertar a nação das mãos dos filisteus, até porque
O profeta Samuel era reconhecido também como apoiador ali de Saul, e Saul, ele estava sob a direção de Deus até aquele momento. Seu filho Jonatas, movido talvez por esse espírito aí de libertação, de querer libertar a nação de Israel, ele foi o primeiro a atacar as tropas dos filisteus numa cidade chamada Gibeá, na região de Benjamim, que era exatamente a terra natal de Saul. E ao que parece, foi talvez uma tentativa de recuperar o território da família do próprio rei ou do próprio Saul. Isso, porém, a Bíblia fala que provocou a ira e o desejo de vingança dos filisteus, que reuniu um enorme exército para lutar contra a nação de Israel. E era a vontade de Deus que as tribos de Israel conquistassem a terra de Canaã, e que inclusive derrotasse o povo filisteu, que era uma nação perversa, era uma nação corrompida pela idolatria, pela imoralidade. Deus havia ungido a Saul exatamente para liderar Israel naquele momento nas conquistas e libertar também o seu povo que estava escravizado pelos filisteus. O problema é que Saul, ele se precipitou e ele colocou tudo a perder. Costuma-se dizer que o peixe, ele morre pela boca, não é? Esse ditado, ele significa que a gana, que a vontade de comer do peixe, não o faz perceber o perigo que ele corre, que normalmente está ali, né? A isca, ela é bem disfarçada, e quando ele vai abocanhar aquela isca, ele não imagina que há um anzol por baixo que crava na sua boca, e ele então se vê em desespero. E não é apenas o peixe, mas todos nós que não somos capazes de controlar o nosso apetite, ou que somos imediatistas, isto é, queremos tudo para ontem, nós também corremos o mesmo risco de sermos também fisgados assim como o peixe. Sabe, por outro lado, quando o peixe morre pela boca, quem olha para a outra extremidade também encontra ali um pescador. E eu diria que a paciência daquele pescador, né, é exatamente o que leva ele à sua vitória. Porque é exatamente o tempo em que ele fica ali, aguardando o peixe, morder a isca, né, e muitas vezes passa o dia inteiro aguardando, é o que vai conduzindo aquele pescador ao êxito na sua pescaria. Então eu poderia dizer que o peixe, ele morre pela paciência do pescador. Sabe, quando a gente começa a viver também essa postura de paciência, tal qual a de um pescador ali no rio, se nós queremos vencer as batalhas da vida, se nós queremos colecionar vitórias, nós precisamos aprender a mesma paciência deste pescador. Mas o que eu quero dizer com isso? Os pacientes, eles são vencedores, e aí a gente aprende algumas coisas aqui nesse texto que nós acabamos de ler. Primeiro, porque eles não se desesperam com as circunstâncias. Nós estamos vivendo, né, num tempo hoje em que muitas pessoas estão aflitas, muitas pessoas perderam entes queridos, muitas pessoas estão, de certa maneira, angustiadas por causa das notícias, daquilo que a televisão muitas vezes transmite, daquilo que é pronunciado, da situação da gravidade nos leitos de hospitais, e muitas vezes isso que a gente ouve, abala nosso coração e torna ainda pior a situação. Jesus certa vez afirmou algo interessante lá em Mateus 6:22, ele fala que a lâmpada do corpo são os olhos. E ele disse que a direção para onde nós miramos os nossos olhos irão colocar a nossa vida ou num estado de trevas ou num estado de luz. Então, para onde é que nós estamos mirando a nossa atenção? É a pergunta que nós precisamos fazer.
É exatamente disso que se trata, né, uma batalha. Se você quer vencer uma batalha, você tem que saber para onde você olha. Você pode olhar para o exército inimigo que está diante de você, ou você pode olhar para além do exército, a bandeira que você precisa atingir, precisa alcançar, o forte, o ponto aonde você precisa chegar, o seu alvo. E Jesus está nos ensinando que nós precisamos aprender a focar os nossos olhos no lugar certo. Se os nossos olhos estiverem em trevas, toda a nossa vida também vai respirar essas trevas. Mas se os nossos olhos estiverem na luz, toda a nossa vida também vai ser pautada pela luminosidade, sabe, da luz, que essa luz aqui no caso é Jesus. Sabe, Ele nos faz focar, né, quando nós estamos vivendo num momento de batalha, Jesus está querendo que nós foquemos o nosso coração no lugar certo, porque o diabo, ele trabalha exatamente o contrário. Ele quer que você foque o seu coração nas circunstâncias, para que o seu coração se enfraqueça. E quantas pessoas não estão se achando enfraquecidas, exatamente porque o seu coração está se focando naquilo que é terrível, naquilo que é trevas, e não produz esperança, não produz alegria, não produz confiança. O apóstolo Paulo nos lembra dizendo: pensai nas coisas que são do alto e não nas que são da terra. E foi exatamente isso que aconteceu com o exército de Israel. Quando nós lemos os versos 6 e 7, eu vou pedir para o nosso querido irmão voltar aqui na tela esses dois versos para mim, para você poder acompanhar. Nós vemos exatamente o seguinte contexto, pode colocar lá. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que o seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre rochas e em poços e cisternas, e alguns até atravessaram o Jordão para chegarem à terra de Gade e Gileade. Quer dizer, eles fugiram, não é? Eles fugiram. Ou seja, os soldados focaram no aparente poder do exército filisteu e se sentiram oprimidos, se sentiram pressionados, se sentiram pequenos diante do exército filisteu. Então eles se acovardaram, eles se esconderam, eles fugiram, eles ficaram tremendo de medo. E é interessante porque Deus, ele já havia dito ao povo de Israel o seguinte, lá em 1 Samuel 12, verso 14, ele diz assim: se vocês temerem, servirem, obedecerem ao Senhor, não se rebelarem contra as suas ordens, se vocês e o rei que reinar sobre vocês seguirem o Senhor, o seu Deus, tudo irá bem a vocês. Havia uma promessa de Deus, e tudo o que eles precisavam fazer era confiar no Senhor, temendo, servindo, obedecendo às suas ordens. E eles deveriam focar seus pensamentos na palavra de Deus e aguardarem por sua providência. Mas não é isso que eles fazem, porque eles preferiram focar nas circunstâncias e fugiram, se desanimaram, tremeram, se enfraqueceram diante do inimigo. Eu acho interessante, veja o que diz em Tiago capítulo 1, verso 3, aonde nós lemos assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Eu creio que Deus nesse tempo tem nos provado, meus amados. Eu creio que Deus nesse tempo, Ele está nos provando para nos ajudar a desenvolver a paciência, que é uma outra palavra para o termo ou expressão perseverança. E por que Deus está fazendo isso? Porque Ele deseja nos tornar vencedores. Sabe, a pessoa resiliente, a pessoa perseverante, a pessoa que não desiste, é a pessoa que vai chegar mais longe. É a pessoa que vai aonde Deus espera.
Tiago diz que nós devemos ter grande alegria pelo fato de passarmos por diversas provações, exatamente porque isso está nos amadurecendo, está nos fortalecendo. Mas há uma segunda coisa que nós vemos nesse texto, dessa batalha incrível que aconteceu aqui entre o povo de Israel e os filisteus. Os pacientes, as pessoas perseverantes, elas são vitoriosas porque elas também sabem esperar o momento certo. Saber esperar é uma das virtudes das pessoas sábias. A Bíblia diz que o rei Saul, ele esperou pelo profeta Samuel durante 7 dias, que foi o prazo que Samuel havia lhe dado para a sua chegada. Saul queria consultar o Senhor sobre aquela guerra, sobre o que deveriam fazer, sobre quais decisões deveriam tomar antes de saírem a combate. Saul esperou, mas o fato é que Saul não esperou o suficiente. E uma das coisas que tem matado muitas pessoas nos nossos dias é exatamente a falta de paciência. Muitas pessoas não têm sabido esperar. E por não saberem esperar, estão morrendo. Sabe, às vezes Deus vai nos provar em relação à espera, para experimentar a fidelidade do nosso coração. Eu tenho me encontrado com pessoas por aí que são cristãs, e que durante esse tempo de ausência, porque não puderam estar com frequência frequentando a igreja, disseram: pastor, eu me desanimei, eu me enfraqueci espiritualmente, eu me afastei. Sabe, meu amado, isso é impaciência. Porque Deus está provando nesse tempo a fidelidade do nosso coração. Certa vez a Bíblia fala que quando Lázaro estava doente, Marta e Maria, irmãs de Lázaro, enviaram mensageiros até Jesus, a fim de que ele viesse para curar o seu irmão. Mas a Bíblia diz que quando Jesus recebeu a visita daqueles mensageiros e ficou ciente da enfermidade de Lázaro, ele disse para os seus discípulos que iria aguardar ainda mais 2 dias naquele local. Eram os 2 dias suficientes para que Lázaro morresse. Jesus esperou Lázaro morrer. E a gente olha para uma história dessa e a gente não entende a priori, não entendemos a princípio porque Deus permite essas coisas, porque Deus permitiu que Lázaro morresse. E muitas pessoas estão se perguntando isso nesse momento: por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu? Sabe, quando Jesus finalmente foi até a casa de Lázaro, ele explicou o motivo. Ele já havia dito isso para os seus discípulos, porque na vida de Lázaro, através da vida de Lázaro, Deus manifestaria a sua glória. Meu amado, eu quero dizer para você que está sofrendo agora, quero dizer para você que talvez tenha perdido um ente querido nesse momento, Deus será glorificado por meio desse momento difícil que você está atravessando. Talvez você não consiga ver, talvez você não consiga nem mesmo até crer, mas eu digo para você que Ele está sendo glorificado por meio desse momento que você ainda não conhece qual será a repercussão. Mas Ele está agindo poderosamente. A Bíblia diz que quando Jesus finalmente foi até a casa de Lázaro, suas irmãs logo vieram ao seu encontro, e a pergunta que elas fizeram foi isso, a palavra que disseram a Jesus foi: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Tanto Marta quanto Maria disseram a mesma coisa: se o Senhor estivesse aqui. Quantas pessoas nesse momento talvez não estejam perguntando ou dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse, ó Deus, aqui, se o Senhor pudesse responder nossas orações, Senhor, quantas pessoas se sentem sozinhas num momento como esse?
Marta e Maria também se sentiram. Mas enquanto elas estavam lá sofrendo, Jesus estava ciente de tudo aquilo que elas estavam atravessando. É como se elas tivessem dito para Jesus: Senhor, o Senhor se atrasou, já não tem mais jeito. Senhor, o Senhor perdeu a hora. E nós costumamos ouvir algumas pessoas dizendo, né, Deus tarda, mas não falha. A gente costuma achar que Deus perde a hora, que Deus ele chega atrasado nos compromissos. A verdade é que, como ficou aprovado na história de Lázaro, Deus ele sempre chega na hora certa, só que ele não chega na hora conforme o nosso tempo, mas ele chega na hora conforme a execução do seu propósito. Porque todas as coisas que Deus faz seguem a propósitos bem definidos. Deus não está permitindo as coisas acontecerem como se as coisas estivessem descontroladas. Essa que é a sensação que a gente tem muitas vezes quando nós olhamos para o nosso país, quando nós olhamos para as políticas públicas, quando nós olhamos para tudo isso que está ao nosso redor, parece que é tudo descontrolado, mas não. Enquanto presidentes, governadores, prefeitos, sabe, as pessoas, os seres humanos estão perdidos, ou, sabe, sem saber o que fazer, Deus está no controle das coisas. Ele não perdeu o seu controle. Deus está, por meio de tudo que estamos vivendo, executando o seu propósito, para neste tempo nos levar a um novo estágio da história, que nós ainda não conseguimos vislumbrar, mas veremos em breve para onde Deus está nos levando, para onde Ele está levando a igreja nesse momento. Porque Samuel demorou? Porque Deus estava revelando o nível de fidelidade do coração de Saul. Deus já conhecia o coração de Saul. Deus já sabia que ele não seria um homem obediente. Infelizmente, ele não foi aprovado. E o que nós temos passado no mundo hoje não é diferente. Deus está provando o nosso coração para saber se nós sabemos esperar, se somos realmente fiéis, se somos dignos de ver a sua glória e receber a vitória que Ele já preparou. Amém? Nós precisamos esperar. A Bíblia é um livro que fala de espera, e num tempo em que nós estamos vivendo, cuja tecnologia acelerou processos e nos faz ter nem mesmo paciência de ouvir essa mensagem até o fim, eu tenho certeza de que algumas pessoas já mudaram de canal, porque não conseguem, porque enquanto estão ouvindo a mensagem, às vezes o YouTube vai apresentando outras coisas e você já se distraiu. Um tempo em que a mente das pessoas não está sendo focada. Nós estamos vendo pessoas que não estão vivendo paciência. E eu digo para você, sem paciência você não alcança vitória. Você não alcança vitória. Os pacientes, eles são vencedores porque são essas pessoas que a Bíblia fala que são segundo o coração de Deus. Se por um lado Deus revelou que Saul seria uma pessoa infiel, se por um lado aquilo foi desilusão para a nação de Israel e derrota para eles, por um outro lado Deus já estava preparando um homem para a vitória de Israel. Por um outro lado Deus já estava preparando alguém que teria um coração fiel para levá-los à vitória e à glória, porque este homem era um homem paciente. O verso 14 fica claro aqui que as pessoas pacientes são pessoas segundo o coração de Deus, pessoas que sabem esperar, pessoas que são obedientes aos seus mandamentos.
sabe, é a pessoa que agrada a Deus. Esse homem segundo o coração de Deus, se você ler os próximos capítulos, vai descobrir que é o rei Davi. Homem que foi escolhido por Deus porque tinha um coração que funcionava no mesmo ritmo do Senhor. Não foi um homem perfeito, mas o seu coração batia pelo Senhor. O seu coração batia no mesmo ritmo de Deus. E numa das suas orações descritas aqui no Salmo 40, Davi nos fala de sua esperança, de sua espera pelo Senhor. Eu quero ler na Nova Tradução na linguagem de hoje, que diz assim: eu esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama. Ele me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou meus passos. Ele me ensinou a cantar uma nova canção. Ele pôs um novo hino, um hino de louvor ao nosso Deus. Quando virem isso, muitos temerão o Senhor e nele porão a sua confiança. Feliz aquele que confia em Deus, o Senhor, que não vai atrás dos ídolos, nem se junta com os que adoram falsos deuses. Ó Senhor nosso Deus, Tu tens feito grandes coisas por nós, não há ninguém igual a Ti. Tu tens feito muitos planos maravilhosos para o nosso bem. Ainda que eu quisesse, não poderia falar de todos eles, porque são tantos que não se podem contar, ou não podem ser contados. Veja só o que esse texto está dizendo. Davi está nos ensinando a importância de sabermos esperar. E ele afirma que no tempo oportuno, Deus colocou nos seus lábios um hino de louvor. Olha só, uma expressão de alegria. E que Deus lhe concedeu vitória tão grande que as pessoas à sua volta ficariam impressionadas, que se voltariam para Deus. E diz ainda que é feliz quem confia em Deus, porque os planos de Deus, agora olha só o que Davi diz, são maravilhosos para o nosso bem. Deus não tem intenção nenhuma de fazer mal a ninguém. O mal nós colhemos por causa do nosso pecado, mas mesmo assim Deus transforma o mal que muitas vezes produzimos em bem, se nós aprendermos a colocar nossas vidas em suas mãos. E ele afirma que pôde perceber tantas coisas que Deus fez, sabe, enquanto ele aguardava, que nem mesmo ele conseguiu anotar todas essas coisas. Porque muitas vezes nós focamos apenas no que é ruim. E infelizmente às vezes não temos condições de olhar para tudo aquilo de bom que Deus está fazendo. Sabe, o exercício que Davi nos ensina é no meio dessas crises, é no meio do que nós estamos vivendo, nós pegarmos uma caderneta, pegarmos ali um celular, pegarmos o que seja, e começarmos a anotar as bênçãos, começarmos a anotar as coisas boas que está surgindo no meio de uma situação difícil. Podemos ver a graça de Deus agindo, podemos ver a graça de Deus operando. O que eu estou querendo hoje é convidar você a nessa noite a esperar, a ter paciência, a não se desesperar e nem se precipitar. Deus, Ele continua cuidando de cada aspecto da sua vida e nada vai acontecer que não esteja dentro dos seus planos. Pode ter certeza disso. Os planos de Deus são perfeitos e felizes são aqueles que nele confiam. Não se desanime, meu amado, não se apavore com as circunstâncias à sua volta, tenha paciência, seja prudente, sabe, não perca o ânimo,
Espere pelo Senhor, continue aguardando pela gloriosa manifestação do Senhor. Seu coração está sendo provado. Deus espera que você saia vencedor. Pode ter certeza disso. Sabe, eu senti no meu coração de transmitir essa palavra para você nessa noite. Tenha paciência. Não seja como Saul, que olhou para a situação que estava à sua volta, que estava ali acontecendo diante dele, que olhou para Saul naquele momento, olhou para o exército, aliás, de Israel, dos filisteus naquele momento, e acabou se apavorando. Não perca o seu foco, mas olhe para o Senhor o tempo todo. O povo de Israel olhou para o exército filisteu e naquele momento ele se perdeu. Se eles tivessem focado o seu coração no Senhor, não teriam se precipitado, teriam aguardado o Senhor dar-lhes as orientações devidas. Nesse momento eu quero incentivar você a orar comigo, a descansar o seu coração no Senhor nesse momento. Vamos juntos falar com Deus. Pai amado e Deus bondoso, Tu és Deus que conhece, Senhor meu Deus, as nossas necessidades. Tu és Deus que conhece, Senhor meu Deus, o que se passa à nossa volta. Tu és Deus que sabe as lutas que nós atravessamos. Tu és Deus que vê, Senhor meu Deus, o nosso íntimo. Tu és Deus, ó Pai, que conhece o nosso coração. Nesse momento, Senhor, eu clamo a Ti, para que o Senhor encha de paz, encha, Senhor meu Deus, de confiança, encha de esperança a vida dos Teus filhos, aqueles, meu Deus, que se colocam diante do Senhor agora, Pai. Senhor, consola o coração aflito, consola o coração abatido, cansado, que se sente oprimido, que nossos olhos possam nesse momento focar em Ti, focar na Tua palavra, nas Tuas promessas, e não naquilo que está à nossa volta, Pai, porque é o Senhor que nos sustenta. A Tua palavra diz que o céu e a terra passarão, mas as Suas palavras não haverão de passar. Elas são a base, são o sustento das nossas vidas. E é por isso, meu Deus, que nós nos colocamos nas Suas mãos agora. Esperamos com paciência pelo Senhor e sabemos que o Senhor se voltará para nós e ouvirá o nosso clamor. É a nossa oração em nome de Jesus, Teu bendito Filho. Amém, Senhor.